você faz? Todo dia de manhã você lê sua Bíblia? Folheia, né? Fala assim, mamãe, eu não sei ler. Mas todo dia de manhã a mamãe lê pra você, não é? E aí você já sabe muita coisa aqui, ó. Então agora a mamãe vai ali ensinar mais o neném e passar tempo com ele, porque hoje é dia das... Olha só pra todo mundo. Olha assim, tchau, gente. Ó, tchau. Tchau. Fui. Oi, gente. E aí? Bom, dando continuidade àquilo que nós vimos na semana passada, a Mayara falou pra gente sobre por que, né, que a gente precisa ler a Bíblia. E ela até deixou uma tarefinha, um desafio que foi memorizar os nomes dos livros da Bíblia. Deixou até uma musiquinha chiclete pra gente. Vocês já aprenderam tudo, memorizaram, ouviram a música todos os dias? Importante, porque com certeza isso nunca mais vai sair da cabecinha de vocês. Para começar, aqui eu quero deixar o nosso versículo-chave para essa aula, que é o Salmo 119, versículo 97. Só queria falar antes que tem muita gente que não lê a Bíblia simplesmente porque não entende. E para a gente entender precisa de algumas técnicas, né? Algumas dicas que eu vou passar para vocês hoje. Eu estou usando a minha Bíblia de estudo. Essa aqui é a primeira Bíblia de estudo que eu comprei. Ela já está bem gasta, mas eu gosto muito dela. Tá toda rabiscada, inclusive. Além dessa Bíblia, aqui em casa nós temos várias linguagens para às vezes entender, às vezes uma linguagem está usando uma palavrinha diferente de outra e dependendo de como que você está lendo, isso facilita. Uma linguagem mais simples pode facilitar também o entendimento, né? Vamos lá, versículo 97 fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. A lei do Senhor é a palavra dele, né? E essa, de fato, tem que ser a nossa meditação diária. E nós precisamos aprender a amar a palavra do Senhor. E a gente vai falar agora como que a gente estuda a Bíblia, né? O que a gente precisa para isso? Bom, um passo muito importante é a gente entender que a Bíblia, ela é o nosso alimento espiritual. Ela é um alimento diário. A nossa vida, ela tem que ser guiada com aquilo que a gente aprende através da palavra do Senhor, através daquilo que Ele ensinou pra gente aqui. A energia física do nosso corpo, ela é mantida através do alimento diário, certo? Da mesma forma, é a nossa alma. A nossa alma precisa desse alimento diário para poder se manter firme, se manter de pé, para poder ser edificado também, para poder crescer. Já viu aquele ditado de que saco vazio não para em pé? A nossa alma é mais ou menos assim. Na verdade é assim, né? Tem uma musiquinha que eu já canto pro Rafinha, que é assim, leia a Bíblia e faça oração. Faça a oração se quiser crescer. E é isso mesmo. Se a gente quiser crescer na nossa vida espiritual, se a gente quiser crescer na nossa vida com Deus, a gente precisa ler essa palavra diariamente. E é só através dela que nós vamos conhecer a Deus. E é impossível a gente amar a Deus sem conhecê-lo. É impossível você amar qualquer pessoa sem conhecê-la, né? Ou ainda que amar qualquer coisa sem que você tenha profundidade no conhecimento disso. Tem uma coisa também que eu ensinava muito para as crianças, quando eu cuidava das criancinhas lá em Aparecida, que é assim, eu sei que vocês não são crianças, mas isso é legal pra gente gravar também. Quando eu faço oração, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Então, isso é um passo importante. A nossa alma, ela precisa repor as energias dela diariamente. E é só com a palavra de Deus que isso acontece, né? Bom, continuando, o sábio Salomão, ele falou pra gente que busque conhecer a Deus como quem busca um tesouro. E esse tesouro, ele está escondido aqui na palavra do Senhor. E a gente precisa buscar esse tesouro aqui diariamente, né? E aí, para aproveitar a leitura bíblica, tem algumas normas de disciplina que ajudam muito nesse estudo. Eu vou falar um pouquinho dessas normas, mas também quero falar que para você ler a Bíblia e entender o que você está lendo,
tem algumas coisas muito importantes. E a primeira coisa é reservar um tempo para essa leitura. E o mais importante é que você precisa ser convertido, você precisa da conversão. Que isso, você precisa ter recebido Jesus no seu coração, aceitado Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não aceitou o Senhor na sua vida, ainda não entregou o seu coração para Ele, não deixou Ele entrar, limpar, tirar toda a sujeira e fazer morada na sua vida, é tempo. Você pode fazer isso hoje ainda na sua casa, basta você fechar os seus olhos e fazer uma oração. E você pode ligar pra gente também, que a gente te acompanha nesse processo, ora com você, tá? Então, assim, através da conversão, nós recebemos o Espírito de Deus. E é esse Espírito que nos dá discernimento, é esse Espírito que traz o entendimento pra gente. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entender o que está escrito aqui na palavra dele. E aí, uma outra coisa muito importante, além da conversão, é ter um espírito humilde. Porque nós precisamos estar dispostos a obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí a gente precisa de um espírito de humildade, sim. Porque aí, independente do que eu acredito, independente do que eu quero, eu tenho que estar disposto a abrir mão e ouvir o que Deus está me ensinando através da palavra dele, o que ele está me direcionando. Outro ponto muito importante também é a oração. Sempre faça uma oração antes de começar a leitura da Bíblia. Porque através da oração você pode pedir para o Senhor te ajudar nesse processo a entender aquilo que você vai ler e também a trazer as palavras certas que você precisa naquele dia. Então, a gente falou de alguns passos importantes para essa disciplina, né? De como você deve ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Além de separar um tempo para isso, você precisa ser convertido, é importante que você tenha um espírito de humildade e é muito importante que você ore antes de começar a ler. E continuando, é muito importante escolher um horário certo para a leitura da Bíblia. E esse horário, ele pode ser fixo. Todos os dias, naquele mesmo horário, você está tirando um tempo para estar com o mestre, sabe? Para ouvir o que ele tem para te dizer através da palavra. Então, assim, depende, não tem um horário certo, né? Isso depende da sua rotina, depende do que você faz no seu dia a dia, de como você é, se é melhor de manhã, se é melhor à tarde. Aqui em casa eu tenho a minha rotina. Para mim é importante que seja sempre no começo da manhã, antes do Rafinha acordar. Quando isso não é possível, na primeira soneca dele da manhã, é um tempinho que eu tiro para mim estudar a palavra de Deus. E isso não é uma opção, tá? Isso não é, hoje vai dar certo, amanhã talvez não dê, não. Isso tem que ser uma prioridade nossa. A gente tem que abrir mão de alguma coisa, que se for necessário, mas isso tem que ser uma prioridade. Então, assim, é muito importante estabelecer um horário certo para você ter essa leitura, porque isso vai te ajudando na criação desse hábito. Outra coisa muito importante também é escolher o ambiente certo. Então, a gente está falando muito importante, né? Então, você tem que escolher um horário certo e escolher o ambiente certo. Um cantinho no seu quarto, ou na sua casa, ou no seu quintal, mas escolhe um ambiente para você ter esse momento de leitura, tá? E eu vou colocar em pontos, né, que vai facilitar. Agora, o quarto ponto, então, seria escolher um método certo. O método certo seria, eu vou ler um capítulo por dia, ou tem pessoas que leem até 3 capítulos por dia, porque ela consegue terminar de ler a Bíblia toda em um ano. E aí, a Bíblia, ela precisa ser lida de forma sistemática. Escolher essa forma te ajuda muito, né, nesse estudo. Tem alguns métodos, tem algumas estratégias para te ajudar também. Por exemplo, você pode procurar ajuda em livrarias evangélicas, pode até pegar dicas com a gente depois de alguns livros que ajudam nesse período, nesse momento devocional diário. Outro passo, né, é começar a estudar a Bíblia não só como uma leitura, simples leitura. Mais importante do que ler a Bíblia é estudar a Bíblia, é entender aquilo que você está lendo. O estudo bíblico é diferente de uma simples leitura. Depois que você cria o hábito de ler diariamente, você precisa procurar entender de uma forma mais profunda isso que você está lendo, que é o que nós chamamos de estudo bíblico. Algumas dicas que eu quero deixar para vocês é que vocês podem fazer toda vez que vocês lerem
um capítulo, vocês ou um versículo, comece a fazer perguntas para vocês mesmos. Perguntas chaves como quem, o que, né? Quando, onde, como, quem que está falando isso aqui, o que ele quer dizer com isso, quando ele está, quando, em que período, em que época que ele está falando sobre isso, porque, né? Onde que ele estava quando ele estava falando sobre isso e como que eu posso aplicar isso na minha vida. Vou deixar aqui embaixo para vocês um exemplo de um versículo e uma aplicação dessas perguntinhas para vocês entenderem melhor como vocês poderiam aplicar isso todas as vezes que vocês começam o estudo, né? A partir da leitura da Bíblia. Outro ponto-chave também é a interpretação. Interpretar isso que vocês estão lendo. Procura entender o que você leu, procura descobrir o sentido disso que você está lendo. Tem algumas ferramentas nas Bíblias que são nas Bíblias de estudo, como palavras de concordância, chave bíblica, comentários. Essa aqui é a minha Bíblia de estudo. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, aqui no Salmo 119 que nós acabamos de ler. Embaixo da minha Bíblia tem alguns comentários de cada versículo. Cada versículo ele é comentado. Aqui tem algumas palavras de referência, que você pode, por exemplo, no versículo do 97, que nós acabamos de ler, ele tem uma referência no Salmo 12. Essa referência aqui, Salmo 12, é porque lá ele está falando sobre o mesmo assunto, tá? E aqui tem uma explicaçãozinha básica daquilo que você acabou de ler, isso pode te ajudar muito. E no finalzinho, sempre tem concordância. Tem uma palavra que você leu que ela sempre vai estar sendo explicada em algum outro momento na Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Ele é um texto só, do início ao fim, e ela nunca vai entrar em contradição. Então, quando você tiver dúvida de algum versículo, pode ter certeza que em algum outro momento aqui da Bíblia, das Escrituras, você vai conseguir uma explicação lógica para aquilo que você está lendo. Outro ponto muito importante é a aplicação. Eu acho que, na verdade, esse é o ponto mais importante de tudo isso que a gente está falando. Tudo isso que você lê na palavra precisa ser aplicado na sua vida. Tudo que nós lemos precisa ser uma lição para nós, para o nosso dia a dia. Nós acabamos de ler o livro de Tiago também, e lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não adianta apenas ler, não adianta apenas estudar, não adianta apenas entender o que está falando aqui. Você precisa praticar isso precisa fazer parte do seu dia a dia, isso precisa mudar a sua vida. O propósito da Bíblia é mudar a nossa vida. E aí, só para concluir, eu queria relembrar o que nós lemos. Nós falamos que para você, como que você estuda a Bíblia? Você precisa ter um horário certo, um lugar certo e um método, tá? E isso vai te ajudar muito a criar um hábito, o melhor hábito que você vai ter para a vida. Então, é basicamente isso. Comece a treinar isso a partir de agora. Comece a treinar isso a partir de hoje, caso você já não faça isso. A Bíblia tem, como eu disse, o propósito de mudar a sua vida. E eu acho que não tem nada mais importante pra gente repassar para vocês hoje, certo? Gente, aí para finalizar, quero deixar um outro desafio para vocês para essa semana. Nós estamos lendo o livro de Mateus. E muito das dicas que eu dei aqui sobre como, onde, como, porquê, quem, nós falamos muito disso na segunda-feira passada, né? Quando nós fizemos a introdução do livro e começamos a leitura. Então, o meu desafio para vocês nessa semana é: escolha um versículo do livro de Mateus, do capítulo 1 ao 5, algum versículo, vocês têm do capítulo 1 até o capítulo 5 de Mateus. Escolha um versículo, memorizem esse versículo e tentem responder essas questões. Como, quem, quando, onde, porquê. Como eu disse, eu vou deixar lá embaixo para vocês um exemplo, para facilitar. E aí vocês vão praticando isso, tá bom? Então fica o desafio da semana, escolha um versículo, responda essas perguntinhas e a gente se encontra de novo na próxima semana, ok? Um beijo para vocês, até mais. Corta. É um livro de Mateus que a gente tá lendo? Corta. Claquete. Desculpa.